Senhor, fala conosco, Pai querido, através da leitura. Nos ajuda a entender a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor Deus amado, aquilo que o Senhor deixou reservado para nós, Senhor. Pai querido, eu te peço, nos dá força, Pai querido, para que esse propósito possa se concretizar este ano de lermos toda a palavra. Que cada palavra, Senhor Deus amado, possa pegar e vir como uma flecha em nosso coração. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa falar conosco em cada momento da leitura. Senhor Deus, eu te peço que cada pessoa que está acompanhando essa leitura, Senhor Deus, possa ser edificada na sua casa, aonde ela estiver, Senhor Deus, que ela possa pegar e sentir a Tua presença, Pai, e que possa gravar em sua mente, em seu coração, tudo que for falado, tudo que for lido, tudo que ela estiver lendo, em sua mente, Senhor Deus amado, possa estar conectada com os céus neste momento da leitura. Senhor Deus, eu te peço que não venha ser uma simples leitura em nossa mínima percepção humana, mas que Teu Espírito possa nos ajudar a cada dia mais a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar através da Sua palavra. Nos ajuda a entender, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós nesses últimos dias, que cada um de nós venhamos caminhar segundo a Tua vontade, não segundo o desejo da nossa carne. Nos ajuda, Pai, eu te peço. Essa é a minha oração dessa noite, Pai. Fala conosco através da leitura. Nos dá força, nos dá entendimento. Que cada um no seu lar, na sua casa, possa estar percebendo, Pai querido, a palavra vai falar com cada um. E que através de que tudo aquilo que foi dito, Pai querido, tudo aquilo que foi guardado, Pai querido, através da Tua palavra, possa pegar isso te feito em nossas vidas. Possa nos dar força, possa nos dar ousadia para continuar e persistir. Eu te peço, Pai querido, fica conosco, Espírito Santo. Fica na minha casa, permanece comigo nessa leitura. Vá lá de encontro a cada pessoa que está nessa live, acompanhando essa oração, essa leitura que vai se iniciar. E que o Espírito Santo possa nos ajudar uma vez mais, eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém? Glória a Deus. Dando sequência na leitura, Êxodo, capítulo 27. Amém? Êxodo, capítulo 27. Vai dizer assim: farás também o altar de madeira de acácia, e de 5 côvados será comprimento dos 5 de largura, e será o quadrado do altar, e de 3 côvados de altura. Todos os quadrados no canto fará levantar 4 chifres, e os quais farão com uma só peça, com o altar que cobrirás de bronze. Farás também recíptes para recolher as cinzas, e pás, e pácias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. E farás também uma grelha de bronze em que forma a rede, para a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E porás dentro de rebordo um altar para baixo, de madeira e de rede que chega até o meio do altar. Farás também várias para o altar, várias de madeira e de acácias, e cobrirás de bronze. E varás que manterão as argolas de outro lado do altar, e quando for levantado. Oco de tábua de farás, como te mostrou no monte, como te mostrei no monte, assim o farão. Fará também um átrio do tabernáculo, ao que medicionado, que dá para o sul. O átrio terá com 30 zelinhos de fino retorcido, e comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, e os ganchos da coluna em suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado do norte comprindo, haverá cortinas de 100 côvados e de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, e os ganchos da coluna e as suas vergas serão de prata. A largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortina de 50 côvados, e as colunas serão de 10, e as suas bases de 10, e a largura do átrio do lado oriente para o levante será de 50 côvados. As cortinas para o lado entrará serão de 15 côvados, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortina de 50 côvados, e as suas colunas serão 3, e as suas bases 3. A porta do átrio haverá resposeio de 20 côvados, e o estofo azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino retorcido, a obra do bordador, e as suas colunas serão 4, e as suas bases serão 4. Todas as colunas do redor do átrio serão
cingidas de vergas de prata, e os seus ganchos serão de prata, e as suas bases de bronze. O ato terá 100 côvados de comprimento, e 50 de largura, e 5 de altura. Suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço e toda a sua estaca, todas essas estacas do átrio serão de bronze. Ordenarás o filho de Israel que te tragam azeite do puro da oliveira, batido para candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E tendo a congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será esta a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Capítulo 28. Faz também vir junto a ti Arão, também teu irmão e os filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos de Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, o teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também a todos os homens hábeis que enchem o espírito de sabedoria e que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício do sacerdotal. As vestes, pois, farão, são estas: o peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão veste sagrada para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, carmesim e linho fino retorcido, a obra esmeralda. Terá 2 ombreiras de as suas 2 extremidades, e assim unirá. E o cinto de obra esmeralda, que estará sobre a estola sacerdotal, será a obra igual, e da mesma obra de ouro, o estofo azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, gravarás nela o nome dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes, uma pedra em outro, 6 outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra do lapidador, como louvores e sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor do ouro as farás. E porás 2 pedras às ombreiras das estolas sacerdotal, por as pedras da memória dos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros e os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engates de ouro, e as 2 correntes de ouro puro, obra feita as farás, e as correntes e a fieira prenderás nos engates. Farás também o peitoral do juízo, e de obra esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido as farás. O quadro duplo será 1 palmo e seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engates de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem do sardônio, topázio, do carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e de diamante. E a terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será do berilo, ônix, a jaspe, e eles serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas com sinetes, a cada um com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra traçada de ouro puro. Também farás o peitoral 2 argolas de ouro e pérolas, e 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas e nas extremidades do peitoral. As 2 pontas de correntes prenderá nos 2 engates e porás ombreiras da estola sacerdotal em frente dele.
Farás também 2 argolas de ouro e as porás às 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e porás as 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo e na frente dele, perto da jumenta e sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. Aligarão o peitoral das suas angolas a angolas da estola sacerdotal por cima da uma fita azul, para que seja sempre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peito do juízo sobre o coração, enquanto entrará no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peito do juízo o Urim, o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Farás também sobre pelis da estola sacerdotal a toda estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será abradura sobre abertura para a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em todas as orlas sobre pelis farás romãs de estofo azul e púrpura, carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla sobre pelis uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. E sobre pelis, estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, isto para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira da gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Atalás como um cordão de estofo azul, e de maneira que esteja em mitra, bem à frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para Arão leve iniquidade concertemente das coisas santas dos filhos de Israel, consagrarem todas as ofertas das suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que ele seja aceito perante o Senhor. Tecerás a quadriculada, a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e cinto da obra do bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinto de tiras, farás para a glória e ornamento. E com isso farás Arão, o teu irmão, bem como seus filhos, e ungirás, e consagrarás, e ele santificarás, para que officiem como sacerdotes. Fazerei também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão à cintura das coxas, e terão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da consagração, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levantem a iniquidade e morram. Isto será estátuo perpétuo para ele a prosperidade deles. Capítulo 29. Isto é o que ele farás, para consagrar, a fim de que me ofície como sacerdotes, tomar como novilho e 2 carneiros sem defeito, os pães almos, os bolos asmo, amassados com azeite, as obreiras asmas atumadas com azeite, e de flor de farinha de trigo os farás. E porás um cesto, e o cesto trarás também um novilho e 2 carneiros. Então farás Arão e seus filhos chegarem à porta da tenda da consagração, e os levarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirão Arão da túnica, e seu propeliz, e a estola da sacerdotal e do peitoral, e cingirá com cinto de obra esmerada e de estola sacerdotal. E polhás mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. Farás depois se chegar ao filho de Arão, e os vestirá das túnicas, e os cingirás como cinto, e Arão e seus filhos, e lhes darás tiras, para que tenham sacerdócio para estatuto perpétuo, e consagrará Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da consagração, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre suas cabeças. E nomearás o novilho perante o Senhor, e a porás na tenda da congregação. Depois tomarei sobre o sangue de novilho e porás com os teus dedos sobre os chifres do altar,
e no restante do sangue derramarás na base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e retendo do fígado e os rins, e a gordura que está neles queimará sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele estremecidas, queimarás fora do arraial, e o sacrifício pelo pecado. Pois tomarás o carneiro, e Arão e seus filhos porão sobre suas cabeças deles, imolarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em pedaços, e levarás as entranhas e as pernas, e pularás sobre as porções sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomará outro carneiro, e Arão seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele, e morará o carneiro, e tomará seu sangue, e porá sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás, então, o sangue sobre o altar, e do óleo da unção aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes dos seus filhos. E com ele seja santificado, e as suas vestes também como as vestes dos seus filhos com ele. Também tomarás o carneiro, a gordura, e a cauda a gordura, porque cobre as entranhas, retendo o fígado e os dois rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E também um pão e um bolo, um pão com azeite, e uma obreira e o cesto de pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas dos seus filhos, e movendo-as um lado para o outro, oferecerás como oferta movidas perante o Senhor. Depois tomarás das mãos dos queimarás sobre o altar, o holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro, a consagração que Arão, movendo de um lado para o outro, oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida, e a coxa a porção que foi movida, ao qual tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e dos seus filhos. Isto será obrigação perpétua dos filhos de Israel. Deverão Arão e seus filhos, por serem porção sacerdotal, oferecida de parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e das suas ofertas ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão dos seus filhos, depois deles passarem ungidos nela, consagrados nelas. 7 dias vestirá os filhos que for sacerdote no seu lugar, quando entrará na tenda da consagração para ministrar o santuário. Tomarás o carneiro da consagração, cozerás na sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão da carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da consagração, da congregação. E comerão as coisas que for feita da expiação, para consagrá-los, para sacrificá-los. E o estranho não comerás dela, porque são santas. Se sobre alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerás, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo o que lhe ordenei. Por 7 dias as consagrarás. Também a cada dia prepararás um novilho, como oferta pelo pecado, para a expiação e a purificação do altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta do pecado, e o girás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e consagrar ao altar santíssimo. Tudo o que tocar será santo. Isto que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro no pôr do sol. Com o cordeiro da 10ª parte de uma efa, e a flor de farinha amassada, e a 4ª parte de eite de azeite batido, e para a libação, e a 4ª parte do eite de vinho, e outro carneiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã. O aroma agradável ofertará queimada ao Senhor.
Este será o holocausto contínuo para vossas gerações, a porta da tenda da consagração perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E os consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor Deus. Glória a Deus. Eu falei mais do capítulo 30. Capítulo 30. Farás também um altar para queimares neles incenso, de madeira de acácia, e farás. Terás um covo de comprimento e um de largura, será quadrado, e os 2 de altura, e o chifre farão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior das paredes ao redor do chifre, e lhes farás bordaduras de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo das bordaduras, e os ombros aos lados farás. Nelas meterão varas para lavar o altar. De madeira de acácia farás varais e cobrirás o ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele incenso aromático cada manhã. Quando preparas as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, a queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereceis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libação sobre ele. Uma vez que o ano, Arão fará expiação sobre o chifre do altar, com sangue e da oferta pelo pecado. Uma vez ao ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles fará ao Senhor o resgate do si próprio. Quando contares, para que não haja entre eles praga nenhuma. Quando enrolares, todo aquele que passar enrolamento dará isto, na metade do ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este é o ciclo de 20 regras, 20 geras, a metade de um ciclo, e ofertará ao Senhor. Qualquer que entrar no enrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais que meio ciclo, nem o pobre menos que quando derem na oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e darás ao serviço da metade da congregação, e serás para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também bacias de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Colás entre a tenda da congregação e o altar, deitarás águas nela. E nela Arão e seus filhos lavarão suas mãos e seus pés. Quando entrarem na tenda da consagração, levarão com água, para que não morram, ou quando chegarem no altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhe farás por estatuto perpétuo, e ele a sua prosperidade através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tudo, pois, toma mais excelentes especiarias, de mirras fluídas queimei 500 ciclos, e 50 adoroços de metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção e para o perfume composto segundo a arte da perfumanista. Este será o óleo sagrado da unção. Com este ungirás a tenda da consagração e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro, os utensílios, e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o suporte,
Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos com a consagrarás, para que me oficiem como os sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo da consagração, da unção da vossa geração. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote. Nem farei outro semelhante, da mesma composição. É santo, e será santo para vossos outros. Qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será alimentado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, esteroque, onicas, gálcamo, estes aromatas, com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte da perfumanista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás o pó e porás diante do testemunho da tenda da consagração, onde me viste contigo, e será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. Quem fizer mal com este, para o cheirar, este será eliminado do seu povo. Glória a Deus.